Pronto, estamos começando nesse momento nosso estudo. A gente vai fazer uma leitura das Escrituras Sagradas, uma leitura inicial. Depois a gente vai trabalhar o tema propriamente dito, que diz respeito à ideia de culto, ao conceito de culto. Vamos abrir no livro dos Salmos. Embora o nosso estudo seja o culto cristão, nós vamos fazer uma leitura inicial no Antigo Testamento. Salmo de número 100. Salmo 100. Que diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações e graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, né? Amém. Pronto, irmãos. Então, hoje a gente vai tratar o culto cristão e vai ser uma reflexão sobre o culto na igreja do primeiro século. Então, a nossa fonte principal do estudo vai ser a própria Escritura. A gente vai ver como a igreja lidava com o culto. Então, de que forma o culto era vivenciado na igreja na época dos apóstolos e até utilizando informações e fontes extrabíblicas, fontes históricas, para a gente enriquecer a nossa compreensão sobre o culto nesse primeiro século. É evidente que com o passar do tempo, na história, o culto sofreu mudanças, sofreu transformações. Na verdade, tudo no que diz respeito à igreja sofreu transformações. Então, seja qual for o aspecto que a gente vai olhar da igreja ali na época dos apóstolos, né, primeiro século, a gente vai perceber que a cada século, né, segundo, terceiro e a partir do quinto século, as transformações vão se tornando mais intensas na igreja e bem diferentes daquilo que está descrito. Quando aconteceu a Reforma Protestante, houve um interesse dos reformadores de tentar resgatar o Novo Testamento. Isso não quer dizer que voltou tudo ao que era antes, não. Algumas coisas realmente foram resgatadas, mas a gente tem que também entender que a prática cristã está muito ligada ao aspecto cultural, ao aspecto histórico-cultural. Isso significa que determinados procedimentos, determinados atos, determinadas formas de agir que funcionaram muito bem em determinada época, não quer dizer necessariamente que vá ter o mesmo efeito, o mesmo resultado em uma outra época ou em outra cultura. Todos nós sabemos que o evangelho é supracultural, não está restrito a aspectos do tempo, nem aspecto de localidade. Deus é Deus de todo tempo e de todo mundo. Então, a forma como a prática cristã ela é vivenciada pode sofrer mutações, diferenças, de acordo com a cultura, de acordo com o momento histórico. Isso seja no momento passado, seja no momento presente. Né? Um culto europeu é diferente de um culto latino-americano, que é diferente de um culto africano. Porque os elementos culturais são diferentes. Isso vai influenciar a forma de cultuar também. Mas é muito importante para a gente compreender e enxergar como o culto era vivenciado ali pelos primeiros cristãos, na época dos apóstolos. A gente vai se estender até o início do século II, né? Embora o período apostólico termine ali no século I, o último apóstolo, João, morre no ano 98. Mas eu vou fazer menção a registros históricos até meados do segundo século, até o ano 150, né? Para a gente perceber como os primeiros cristãos, em suas primeiras décadas, vivenciaram o culto, e a partir dessa lição a gente pensar um pouquinho sobre a nossa realidade e sobre em que a gente pode avançar em termos de culto cristão. Amém? Todo mundo acompanhando direitinho? Pronto, né? Vamos lá. Primeiro, entender o significado de culto. O que significa culto, né? Primeira coisa importante. Então,
os termos bíblicos que a gente encontra tanto no hebraico, né, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito quase todo ele em hebraico, e o Novo Testamento todo ele em grego, então tanto os termos em hebraico como os termos em grego significam, sobretudo, prostrar-se ou servir. A maior parte dos termos traduzidos para cultuar ou até mesmo adorar dão a ideia de prostração, prostrar-se. Enquanto que uma outra parte dos termos dá a expressão de servir. Essas duas expressões já nos dão uma boa ideia do que significa cultuar a Deus. Então, o ato de prostrar-se né, como a gente encontra ainda em algumas culturas, isso é muito comum no mundo muçulmano, né, nas orações rituais que eles fazem, então tem sempre esse ato de prostração. E a prostração era muito comum também no culto veterotestamentário. A gente, de vez em quando, usa algo parecido quando fazemos orações de joelhos, né, então lembra bastante. Então dá essa ideia de rendição, dá essa ideia do reconhecimento de autoridade em relação àquele a quem estamos buscando, a quem estamos invocando. Então, o prostrar-se diante de Deus, naquele ato, né, de busca, naquele ato de oração. Então, é uma demonstração da pessoa de que está reconhecendo que Ele é o Senhor. Aquele a quem estamos nos prostrando é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Então, o reconhecimento da soberania, o reconhecimento do controle, é o reconhecimento da sua supremacia, o reconhecimento da sua divindade. Então, o prostrar-se traz essa ideia de rendição, de entrega, de submissão. Né? E a outra expressão, servir. Então, relação servo-senhor. Né? Então, aquele que está debaixo da autoridade de um Senhor, pronto a obedecê-lo, pronto a cumprir a vontade e a fazer a vontade dele. Então são as duas expressões mais comuns que a gente encontra na Bíblia, tanto das referências veterotestamentárias em hebraico, como das veterotestamentárias do Velho Testamento, ou das referências neotestamentárias do Novo Testamento, em grego, traz essa ideia de prostrar-se, a ideia ou de servir. Lembram do diálogo entre Satanás e Jesus ali na tentação? Quando Satanás mostra para Jesus os reinos do mundo e oferece a Jesus dizendo: tudo isso eu posso dar a você, contanto que faça o quê? Prostrar-se, né? E adorá-lo. Então, a expressão ali, se prostre e sirva-me, né? Mais ou menos isso. Então, são sinônimos, para quem possivelmente está acompanhando em casa, eu vou alterar aqui a telinha para ficar maior. Pronto. Culto, o significado de culto, são sinônimos de culto: homenagem, veneração, reverência, adoração. E a Bíblia vai utilizar, às vezes, o culto, adorar, cultuar, como palavras que traduzem o mesmo termo lá no hebraico ou termo no grego. Venerar, prestar reverência. Esses aspectos aqui estão tudo incluídos no nosso conceito de culto. Quando cultuamos a Deus, estamos homenageando, prestando honra a Ele, estamos venerando, estamos prestando reverência a Ele, estamos adorando, então tendo a ideia de culto. Um outro conceito. Então, o culto é um conjunto de ritos e atos voltados à adoração a Deus. Tá. Isso a gente precisa deixar claro, porque dentro de uma visão cristã, o culto cristão, em seu sentido mais profundo, não se restringe àquele momento em que estamos reunidos para celebrar aquele ato. Culto, no conceito cristão, se aplica a todos os momentos da vida. Então, a vida tem que ser um ato de culto. Então, tanto seja o culto coletivo ou o culto individual. Então, aquela atitude de adoração, aquela atitude de rendição, aquela atitude de serviço a Deus, quer estejamos com os irmãos reunidos em um local, ou quer estejamos sozinhos no transporte público, ou no trabalho, ou no serviço em casa. Então, a vida
de um cristão é uma vida de culto a Deus. É essa ideia que Paulo vai transmitir em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, quando ele fala para os seus leitores: eu rogo pelas compaixões de Cristo que vocês apresentem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos, se transformem pela renovação da vossa maneira de pensar. E aí vocês vão conhecer, esse é o vosso culto racional. Paulo dizia, esse é o culto racional. E vocês vão conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo utiliza a expressão de culto racional. O culto que Paulo fala, nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é justamente essa atitude de nos transformarmos para ficarmos segundo o molde de Jesus, não segundo o molde deste mundo. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Então, isso significa uma vida de culto a Deus, uma vida de entrega a Deus, uma vida de rendição. Então, o culto racional mencionado por Paulo ali traz essa ideia de uma vida de rendição ao Senhor, uma vida de adoração a Deus. Então, no sentido mais profundo da palavra, o culto cristão se aplica a todos os momentos da nossa vida, não importa onde nós estejamos, não importa o que nós estejamos fazendo, não importa se estamos sozinhos ou se estamos com outras pessoas. Então, o culto cristão, no seu sentido mais profundo, inclui toda a nossa vida. Mas a gente aqui está restringindo o conceito, estamos pensando no culto naquele momento em que estamos reunidos como igreja para prestar culto a Deus. Então, é esse culto especificamente que a gente está mencionando. Então, daí, o conceito de que culto nessa perspectiva, na perspectiva da comunidade de Jesus reunida para prestar adoração a Ele. Então, o culto se refere a um conjunto de ritos, um conjunto de atos voltados à adoração. Quando nós fazemos o nosso culto, nós temos todo um conjunto de ritos. Temos, quer seja um culto com uma liturgia bem elaborada, ou quer seja um culto mais informal, mas atos vão ser realizados um após o outro, e isso faz parte desse culto coletivo. Então, o culto, coletivamente falando, é também um conjunto de ritos, um conjunto de atos celebrados coletivamente, voltados à adoração a Deus. Então, na prática cristã, o culto é o encontro do homem com Deus, que pode ser praticado individualmente ou de forma coletiva, como acabei de mencionar. O principal propósito de todos os que prestam culto a Deus é adorá-lo. Então, o objetivo do culto é a adoração, embora culto e adoração possam ser encarados como sinônimo, mas entendendo o culto como um conjunto de ritos ou um conjunto de atos realizados. Então, nesse sentido, o conceito de culto é diferente da adoração. Então, o objetivo do culto seria a adoração a Deus. Então, Deus é o centro do culto. Então, são atos que estão sendo realizados para Ele, atos que o agradem, atos que representem aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, é também o momento em que os fiéis buscam o fortalecimento de sua fé e do compromisso com os ensinamentos do Senhor. Então, se por um lado o culto tem essa direção para Deus, realizar algo que agrade a Deus, algo que o dignifique, algo que corresponda à sua vontade, ao mesmo tempo, no culto, nós também esperamos um retorno. Então esperamos que Deus de alguma forma nos fortaleça, que Deus se manifeste em nossas vidas, que Deus opere em nossas vidas. Embora servir a Deus seja o grande objetivo do culto, um objetivo secundário também seria receber algo de Deus. Quer seja a sua presença, a sua graça, a sua bênção, mas receber algo de Deus também. Então o culto é uma interação, uma via de mão dupla. Nós prestamos o culto a Deus e ao mesmo tempo esperamos receber algo dele, proximidade. Quando eu digo algo dele, não estou pensando só em algo material, tá? Mas assim, comunhão, a aproximação, desfrutar da sua presença de uma forma diferenciada. Então tudo isso é um retorno que nós esperamos receber no nosso ato de culto. Nós temos um ventilador com vontade própria aqui, né?
Tá claro isso aqui, amados? Uhum. Tá. Então tem um texto aqui que eu estou colocando para projeção. Dá para ler, né? Quem não dá para ler, volta para o oftalmologista para fazer um reexame. Tá bem aí, tá? Então essa é a passagem em que Jesus está viajando com seus discípulos, está passando pela região de Samaria. É um texto longo, mas fiz questão de deixar esse texto. Jesus está passando pela região de Samaria e eles param para repousar, param ao lado de uma fonte. E os discípulos vão para o vilarejo mais próximo para comprar comida. E Jesus fica sozinho ali ao lado da fonte. Então eles não tinham comida, nem tinham água. Pararam junto à fonte para pegar água e os discípulos seguiram para comprar comida. Jesus está sozinho. Os judeus e os samaritanos, historicamente, eram rivais. Então, desde a época do período interbíblico, judeus e samaritanos não se davam bem, não se falavam. Os judeus, na verdade, tratavam os samaritanos com desprezo, porque os samaritanos foi um grupo israelita que acabou se misturando racialmente com povos estrangeiros por razões históricas que não dá para explicar aqui, mas os samaritanos eram um povo mestiço. Então havia uma herança israelita, né, nos samaritanos, mas eles se misturaram com outros povos que foram habitar naquela região. Por isso o judeu tratava o samaritano com desprezo, com desdém. Historicamente, esses dois povos tiveram períodos de guerra. A gente encontra, inclusive, ali no texto de Neemias, no livro de Neemias, quando Neemias vai a Jerusalém para liderar o povo na reconstrução dos muros, eles enfrentam uma resistência samaritana. Os samaritanos não querem que Jerusalém seja reconstruída, porque isso se tornaria uma rival deles. Então houve muita rivalidade nesse período pós-exílico, durante todo o período intertestamentário, período interbíblico. Mas os samaritanos, de uma forma geral, eles adotaram o mesmo culto que o judeu. Só que os samaritanos e os judeus não conviviam. O que aconteceu? Os samaritanos construíram seu próprio templo a Deus. Houve alguns profetas entre eles, não quero aqui entrar no mérito, no julgamento se esses profetas foram de Deus ou não, mas houve profetas entre eles que indicaram que eles deveriam construir um templo a Deus no Monte Gerizim. Os samaritanos construíram um templo ali no Monte Gerizim. Então houve um período em que havia dois templos dedicados a Yahvé, a Jeová. O templo dos judeus, em Jerusalém, que eles reconstruíram depois que voltaram do exílio, e o templo dos samaritanos, o Monte Gerizim. Os judeus nunca se contentaram, nunca se conformaram com a existência de um templo rival, com um sacerdócio rival, lá no Monte Gerizim. E em um dos períodos de guerra, quando os judeus estavam mais fortes que os samaritanos, na época ali da família dos Macabeus, os judeus derrotaram os samaritanos e destruíram o templo que os samaritanos construíram no Monte Gerizim. Apesar disso, os samaritanos continuaram usando o Monte Gerizim como seu local especial de culto, até hoje, porque ainda hoje existem samaritanos ali em Israel, e eles frequentam o Monte Gerizim como para suas celebrações, as celebrações mais importantes. Tá. Então Jesus está parado sozinho nesse poço, território samaritano. Os seus discípulos vão comprar comida, e aí, na metade do dia, sol a pino, no horário mais quente do dia, vem uma mulher do vilarejo próximo buscar água, coletar água. E pela narrativa, a gente percebe que era uma mulher que não era assim das mulheres mais benquistas da sociedade, né? Alguns sugerem, inclusive, que ela foi nesse horário, no pior horário do dia, justamente porque era o horário que ela poderia pegar água em paz, sem ser olhada, ser atravessada por outras pessoas, né? Já que ele não era uma mulher de uma vida tão respeitável, digamos assim. Alguns comentaristas sugerem isso. Bom, seja como for, essa mulher vai pegar água. Então Jesus está ali ao lado do poço. E aí Jesus fala com ela, dirige a palavra para ela e pede que ela lhe dê água.
Era evidente pelos trajes, ela percebeu que Jesus era um judeu e que estava indo para Jerusalém. Os judeus que normalmente estavam indo para Jerusalém nem sequer passavam em terra dos samaritanos. Um judeu que estava indo adorar a Deus lá em Jerusalém, ele contornava a terra dos samaritanos, ia pela Transjordânia, contornava a terra para não se contaminar com os samaritanos, né? Não chegar contaminado lá em Jerusalém. E aí Jesus está parado e dirige a palavra a ela, então ela é estranha. Então como é que você, sendo judeu, fala comigo que eu sou samaritano? Então ela reage com uma certa rispidez a Jesus, porque ela já deve ter sido destratada por vários judeus, né, durante a sua vida, então eles não se davam bem. Só que Jesus releva essa forma como ela o trata e insiste, né, como Jesus costumava fazer, insiste, mesmo quando maltratado, ele tratava bem, né? Então ele diz, se você soubesse quem está lhe pedindo água, né, você é que pediria água e eu lhe daria uma água especial, né? Que água você tem para me dar? Você nem tem pote para pegar a água do poço? Né? Aí Jesus continua, o diálogo prossegue aí. Quem bebe dessa água aqui vai voltar a ter sede, mas quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais voltará a ter sede. Aí por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, porque a tradição é que Jacó teria cavado aquele poço, né? Bom, diálogo vai, diálogo vem, então ela começa a perceber algo diferente em Jesus, algo especial em Jesus. Que Jesus pede para ela chamar o marido, aí ela diz, eu não tenho marido, e Jesus fala sobre a vida pessoal dela, realmente você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido, né? Então ela percebe que Jesus era um estranho, mas que conhecia a vida dela. Então percebo que tu és profeta. Então ela recua, né? Percebo que tu és profeta. Para saber da minha vida pessoal, da minha vida íntima desse jeito. Né? Provavelmente um segredo que ela guardava 7 chaves, né? E aí ela percebendo que Jesus era alguém diferente, alguém de Deus, um profeta, não só porque Jesus sabia os segredos da vida dela, mas até pela forma como Jesus a estava tratando, né? O amor, a atenção, o cuidado que Jesus estava tratando. Então ela se desarmou, né, diante de Jesus. E aí ela faz uma pergunta. Vocês, judeus, faz uma pergunta teológica para Jesus. Jesus era profeta, então vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o local para se cultuar. Nós, samaritanos, dizemos que é no Monte Gerizim. Qual é o local correto para adoração? Então é justamente o texto, vamos aqui o texto que eu separei aqui. Então, nossos antepassados, ela fala, né? Nossos antepassados adoraram neste monte, o Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou. Então era óbvia a pergunta dela. Então, qual é o local de adoração? Né? Quem está correto? São vocês, judeus, ou são os nossos antepassados? Então essa era a indagação, né, que está subentendida aí. E aí Jesus disse para ela, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então Jesus já faz uma quebra aqui de uma tradição fortíssima dentro da concepção veterotestamentária, a concepção do Velho Testamento. Porque o culto a Deus, em quase todo o Antigo Testamento, estava ligado ao templo, ou ao tabernáculo, construído por Moisés, desde quando Israel se organizou como nação, que antes de Israel, na época dos patriarcas, então Abraão chegava num canto, montava lá um altar com pedra, sacrificava a Deus e cultuava a Deus. Então por onde Abraão passava, ele erguia um altar e cultuava a Deus. Mas desde a saída do Egito, quando o povo, aquela multidão de gente virou uma nação, foi organizada como nação, o culto estava ligado ao tabernáculo, a tenda do encontro, a tenda da congregação, e ao templo, quando Salomão construiu. Até Salomão, o tabernáculo, essa tenda desmontável, era o local de culto. E depois foi o templo, construído por Salomão. E quando Davi se tornou rei, ele tomou 2 iniciativas logo de imediato.
conquistar a cidade de Jerusalém, porque ele escolheu Jerusalém para ser capital do seu reinado. E depois que conquistou Jerusalém, pediu autorização a Deus para transferir o tabernáculo, que estava em outro local, transferir para Jerusalém. E aí, Jerusalém, o tabernáculo, que depois é substituído pelo templo, e a monarquia de Israel caminham juntas. Jerusalém, o templo e a monarquia. Tanto que quando um desmorona, desmoronou tudo. Né? Quando Jerusalém foi destruída, a cidade foi destruída, o templo foi destruído, a monarquia foi desfeita. Praticamente emergem juntos com Davi e se desfazem juntos. Então, na mente de um judeu, o culto a Deus estava intimamente ligado a um local. A um prédio, o templo, e a um local, a cidade de Jerusalém. Embora houvesse sinagogas espalhadas, né, mas as sinagogas não substituíam o templo. Tem coisas que só podiam ser feitas no templo. E todo judeu tinha que ir ao templo, viajar até Jerusalém, em ocasiões especiais. Alguns atos poderiam ser feitos na sinagoga, mas outros só podiam ser feitos lá. Então não se concebia para um judeu o culto no sentido mais pleno da palavra, se não fosse realizado no templo ou ali em Jerusalém. Tanto que eles destruíram o templo samaritano porque não aceitavam um templo concorrente ao de Jerusalém. E Jesus quebra totalmente aí a coisa, né? Fala de um conceito de adoração, de um conceito de culto, que não está ligado nem a um prédio e muito menos a um local. Deus não é o Deus daquela terra, daquele território, né? Não é uma divindade local, não é uma divindade regional. Deus é o Deus de todo mundo. Deus não está preso em prédios construídos por mãos humanas, como vai dizer o apóstolo Paulo lá na sua pregação para os filósofos de Atenas. Deus não cabe em prédios humanos. Claro, o tabernáculo e o templo tinham um simbolismo, tinham um propósito, mas é evidente que Deus não cabia ali. Então foram úteis dentro de um contexto até a chegada da plenitude, e a plenitude é Jesus, né? Então Jesus desfaz aí completamente a ideia do culto a Deus ligado a um templo, ligado a um local e ligado, consequentemente, a um ritual prescrito. Porque o culto no Antigo Testamento era bem ritualístico. Quando a gente lê Levítico, a gente vê o passo a passo de como o culto deveria ser feito. Todo o ritual. A vestimenta sacerdotal cheia de itens, né? De peças. E também o ritual era todo prescrito ali. Então está lá, em Levítico, passo a passo. Vai fazer assim, depois assado. Tem e o tipo de culto. O holocausto vai ser dessa forma. No dia do perdão vai ser dessa outra forma. Esse tipo de sacrifício vai ser assim, esse outro tipo de sacrifício. Então, para cada tipo de sacrifício, para cada tipo de culto, para cada tipo de cerimônia, havia um ritual prescrito que tem que ser cumprido ao pé da letra. Isso tudo se desfaz em Jesus. Então, não cabia mais. O propósito dessa legislação já foi alcançado. O fim da lei é Cristo, vai dizer o apóstolo Paulo. E aí Jesus chama para coisas maiores, para uma experiência maior. Então, ele vai dizer aqui que em Jerusalém ou em Gerizim, isso é absolutamente irrelevante. Tá? Está chegando a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá? Então, são esses os adoradores que o Pai procura, em espírito e em verdade. Então, a atitude é que faz a diferença. Então, nem o local, nem o prédio, nem a cidade e nem mesmo a liturgia em si é importante. A atitude daquele que se coloca para adorar é que faz a diferença. Então, o culto cristão. Com certeza, essa ideia era uma ideia chocante. Chocante, diga assim, que entrava em choque com todo um conceito já formado que existia na época. Mas eu vejo esse paralelo com o que a gente teve que experimentar, respeitando, claro, as devidas diferenças, mas quando a pandemia aconteceu, que as reuniões presenciais foram proibidas, ficaram proibidas, a gente teve que encontrar meios alternativos de realizarmos culto coletivo.
Usamos a tecnologia, usamos um ambiente virtual de culto. Um ambiente virtual de culto. Em que não estávamos presencialmente, cada um estava distante um do outro, mas conectados através do sistema tecnológico de informação. Então, assistindo e ali participando do culto, uma presença virtual, mas não numa presença física. E algumas pessoas se colocaram contrárias a isso daí, inclusive a questão da própria ceia, né? É lícito fazer uma ceia virtual? É válido fazer uma ceia virtual? É correto isso daí? E alguns se posicionaram contra isso aí, né? Entendendo que não era válido. Tá? E aí eu me esbarro com essa passagem aí. Então, chocou muitos o culto em ambiente virtual, chocou muitos fazer ceia dessa forma, assim, chocou, né? Mas com certeza isso que Jesus afirmou também foi um choque para o conceito da época. Então o culto não está preso a um ambiente físico, né? O culto não está preso a uma liturgia pré-estabelecida, né? O culto está preso, sim, a uma atitude de coração daquele que está disposto a cultuar. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Tá. Então vamos avançar mais. Pronto, aqui eu peguei um comentário do pastor Silas Arbolato, né, de uma publicação da Ultimato. Hã? Não, Silas Arbolato da Cunha. É outro Silas. Então aqui da Ultimato, é uma publicação. Então, a verdadeira adoração sugerida na frase de Jesus à mulher samaritana envolve tanto o intelecto quanto as emoções e salienta sua centralidade em Deus, não no adorador. Cada aspecto do culto tem de ser agradável a Deus e estar em harmonia com a sua palavra. Embora o critério adequado para a avaliação do culto seja esse, o culto também pode ser agradável ao adorador. Então, os adoradores que o Pai quer, que o Pai espera, então, que o culto é para Deus, né? Então, como é que ele quer? Ele quer uma liturgia bem elaborada? Ele quer um prédio bem bonito? Não é isso que ele quer. O que ele quer? Ele quer em espírito e em verdade. Agora, embora, como ele coloca aqui, que cada aspecto do culto tem que ser agradável a Deus, né, do jeito que ele quer, né, isso não elimina o fato de que o culto também deve ser agradável à pessoa que está adorando. Né? Deve ser agradável. Deve ser algo que agrade também o nosso coração. E aí entra a diversidade cultural. Então, tem determinadas formas de culto que a gente encontra em alguns lugares, que o pessoal se encanta, o pessoal se derrama. Eu já tive casos assim, né? E que eu simplesmente não me identifiquei. Né? Eu não estava à vontade naquele culto e que o povo ao meu redor estava todo mundo à vontade. E em outros cultos eu estava muito feliz naquele culto, enquanto que outros que estavam bem elevados no culto anterior, daquele segundo culto, não estavam gostando, não estavam apreciando. E eu estava achando o máximo. Né? Então, um culto na África pode ter uma liturgia que não agrade muito a alguns de nós. Ou um culto na Europa, pode ser que alguns de nós achem muito, sei lá, muito mecânico, muito frio, né, utilizando a palavra pentecostal. Né? Mas pode ser que o outro esteja cultuando profundamente a Deus. Então, normalmente, o estilo de culto latino-americano não é o meu preferido, não. Mas, cultura também. Mas para algumas pessoas, é o máximo, né? Então, o ideal, o perfeito é entendermos que o culto é para Deus. Então, tem que ser algo que agrada a Deus. Como é que agrada a Deus? Agrada a Deus quando é em espírito e em verdade. E o culto como sendo algo que agrade também aquele que está adorando, e aí não há um padrão absoluto, não há uma forma, não há uma norma que possa nos transformar em dogma, né, em algo que não se mexe, né, como forma de culto. Não existe isso. E aí cabe à comunidade, cabe à igreja
escolher essa forma que lhe seja agradável, lembrando que o objetivo é aquilo que agrada a Deus. Amém, irmãos? Bom, falando um pouquinho sobre a igreja, fez comentário aqui sobre Jesus, como Jesus vai trabalhar essa questão do culto, da adoração, ali nesse diálogo com a mulher samaritana, mas olhando algumas questões que a gente encontra na igreja, no livro de Atos e nas epístolas. Locais, dias e horários dos cultos. Como isso acontecia? Local. A igreja, nos seus primeiros séculos, nas suas primeiras décadas, até meados do segundo século, né, que os primeiros prédios, as primeiras casas dedicadas exclusivamente para o culto da igreja, o culto cristão, a gente só vai encontrar já no terceiro século. Parece que a mais antiga data do final do segundo século, no 180, né, a arqueologia descobriu. Mas é no terceiro século que vai se consolidar a existência de igrejas, de prédios voltados exclusivamente para a adoração. Até lá, a igreja não tinha prédios especificamente para essa finalidade. Onde era que os cultos cristãos aconteciam? Onde era que a igreja se reunia para cultuar a Deus? Então, os cultos, algumas das reuniões cristãs eram feitas em cenáculos, salas ou ambientes amplos. Temos algumas referências aqui, vamos dar uma olhadinha. Vamos abrir a Bíblia. Atos capítulo 1, a partir do versículo 12. Então a gente está entrando no momento agora em que a gente está olhando a igreja apostólica. Como a igreja apostólica fazia. Como era com eles. Esse momento do nosso estudo. Então, esse momento que a gente vai ler aqui, Atos 1:12, foi logo depois que Jesus sobe aos céus, ali no Monte das Oliveiras. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, de onde Jesus subiu aos céus, né? Que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Atos 1:12. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Hospedados em um aposento. Subiram a esse aposento. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago, que não é Judas Iscariotes, é o outro Judas. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, mostrando aqui as reuniões de oração acontecendo nesse local em que eles estavam hospedados, nesse aposento. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Até aí. Só para mostrar, né? Então, eles costumavam se reunir para orar. Então, nesse aposento, nesse cenáculo, nesse ambiente, nessa sala, que cabia 120 pessoas. Né? Então, estavam em Jerusalém, mas não era o templo. E era o local, eles estavam usando esse local para fazer seus momentos de oração. E foi o local em que eles vão se reunir para a escolha do 12º apóstolo, em substituição a Judas Iscariotes. Então, um ambiente amplo ali, um ambiente fechado, mas que cabia 120 pessoas. Vamos para 19. Atos 19, versículo 9 e 10. Então, inclusive, é nesse local em que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo, descrito em Atos 2. Quando estavam ali reunidos, orando, durante a festa de Pentecostes, então o Espírito Santo é derramado sobre eles e eles ali começam a glorificar a Deus, né, em línguas de outras regiões do mundo, que judeus dessas regiões estavam lá em Jerusalém. Né? Então, o derramamento vai acontecer ali. Atos 19, versículo 9 e 10, que diz assim, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Isso foi Paulo pregando ali em Éfeso, então alguns creram, outros não. Então, alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, referindo-se à fé cristã.
diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, aqueles que creram, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram falar do Senhor. Então veja que Paulo utilizou lá em Éfeso as dependências dessa escola de Tirano. Então Tirano ou era o dono ou era o nome a quem foi atribuída a escola, então usava um ambiente escolar, né, lá em Éfeso. Então a igreja de Éfeso usava esse local, o Paulo usou esse local durante mais de 2 anos ali como local de culto, para pregar, para ensinar, né, a escola de Tirano. Vamos olhar em Atos capítulo 20, versículos 7 e 8. Atos 20. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, reunimos-nos para partir o pão. Isso é uma referência à ceia do Senhor. Em Atos, referência à ceia. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, né? E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou sobre o rapaz, o abraçou, dizendo, não fique alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, que muitos consolou. Então Paulo está aqui em Troade, de viagem, e está em um local amplo, um local alto, e ali pregando durante horas. Celebraram uma ceia, então partiram um pão, celebraram uma ceia, e Paulo fez uma longa pregação, que deu sono no rapaz que caiu lá. Tá? Então isso me deixa muito reconfortado, né? De que até Paulo, até com Paulo, o povo sentiu sono enquanto ele estava pregando, né? Isso me dá um alívio tão grande, né? Se aconteceu com Paulo, imagina comigo, né? Atos capítulo 2. Todos os dias, isso é depois da igreja formada, depois da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, depois da conversão de milhares de pessoas lá em Jerusalém, Atos 2, 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Veja aqui a referência a 2 locais em que eles se reuniam. Um deles é o pátio do templo, e que Jesus usou esse pátio também para pregar, muitas vezes, para debater com os fariseus. É a parte externa, o pátio exterior do templo. Então, os cristãos ali em Jerusalém, logo depois da formação da primeira igreja, da primeira comunidade ali, depois da pregação de Pedro, continuaram usando esse pátio exterior, uma área aberta, o pátio externo do templo, como local das suas reuniões, e também as casas. As casas. Partiam o pão em suas casas. Partiam por referência à ceia. Então, a ceia era nas casas, um ambiente mais fechado, mais reservado. Então, o pátio do templo, a gente supõe que era um local usado mais para evangelização, para pregação mesmo, aos judeus que estavam ali indo ao templo. E as casas para as reuniões mais reservadas da própria comunidade cristã, onde eles celebravam a ceia. Então, eles usavam cenáculos, salas, ambientes amplos, e já coloquei essa última referência porque já entra o próximo item, casas. O local mais usado pelos primeiros cristãos eram casas, residências. E há várias referências no Novo Testamento à utilização de residências como local das reuniões cristãs, o local do culto cristão. Então, já vimos aqui Atos 2,46, que partiam pão em suas casas. Vamos olhar 12:12. Atos 12:12. Pedro havia sido preso, a igreja estava orando pela libertação de Pedro. E onde é que eles estavam orando? Vamos lá, Atos 12:12. Percebendo isso, ou seja, Pedro percebendo, porque foi uma libertação miraculosa. Um anjo estava conduzindo Pedro e ele achou que estava sonhando, né? Passando pelos guardas, ninguém vendo ele achou que era um sonho. Aí quando está do lado de fora, aí ele percebe que não era sonho, não, era realidade. Então, percebendo isso,
que estava do lado de fora da cadeia, estava solto, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Né? Estavam em oração por Pedro na casa de Maria, mãe de João Marcos. Né? A igreja reunida na casa de Maria. Atos 18. 18:7. Paulo está em Corinto. Enquanto ele teve permissão, ele usou a sinagoga de Corinto para pregar. Muitos creram na sinagoga, mas a maior parte dos judeus da sinagoga e da liderança expulsaram Paulo e não permitiram mais a entrada dele na sinagoga para pregar. Então, diz aqui versículo 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, ou seja, temente a Deus é um grego que frequentava a sinagoga judaica. Então era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Então Paulo começa, ele não mais frequenta a sinagoga, não usa mais a sinagoga para pregar, para ensinar, ele vai usar a casa de Tício Justo, que ficava ao lado da sinagoga. Então a casa de Tício Justo se torna o local de reuniões da igreja de Corinto, da recém-formada igreja de Corinto. Eles cultuavam na casa de Tício Justo, ou Gaio Tício Justo. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Versículo 23. Epa, pulei uma linha mais aqui, pronto. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está em Corinto, foi na terceira viagem missionária. Então ele está em Corinto e está escrevendo essa carta para os romanos. Ele diz nessa carta: Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. E continua Erasto, etc, etc. Mas é a parte inicial. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Em outras referências a gente percebe que esse Gaio é o mesmo Tício Justo. Tá? Tipo assim o nome, Gaio Tício Justo. Então Paulo está em Corinto e envia saudações da igreja de Corinto para Roma. E ele diz que Gaio, que é o anfitrião, ele que hospeda a igreja na casa dele, né? E toda a igreja, eu e toda a igreja desfrutamos da hospitalidade de Gaio. Então enviamos saudações. Então a igreja se reunia na casa desse Gaio Tício Justo. Romanos 16 ainda, capítulo 16, versículos antes, 3 e 5. Então Paulo: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Então a casa de Áquila e Priscila era um local de culto da igreja, de Roma. Então ele estava em Roma nesse momento. Então, escrevendo para... Paulo conhecia esse casal, que foi cooperador dele. Então ele pede, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores, bem como a igreja que se reúne na casa dele. Como a igreja de Roma, sabe, historicamente, que era uma igreja muito numerosa, então a igreja de Roma deveria se reunir em várias casas. Tipo assim, várias células, utilizando uma linguagem mais moderna. Então a igreja de Roma era dividida em pequenas comunidades, né? Então esse grupo se reúne na casa de Áquila e Priscila, aquele grupo se reúne na casa de fulano, de Beltrano, entende? Funcionava assim a igreja de Roma e provavelmente outras igrejas de cidades maiores também, nesse esquema. Colossenses capítulo 4. Colossenses 4. Alguns já abriram, né? Foram espertos. Versículo 15, que diz: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, na casa de Ninfa, né? Lá em Laodiceia, né? Então,
se não era toda a igreja de Laodiceia que se reunia na casa de Ninfa, pelo menos uma parte dessa igreja se reunia na casa de Ninfa. E Filemon, versículos de 1 a 3. Filemon é uma carta de um único capítulo. Então, versículos de 1 a 3, que diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Filemon também usava em sua casa como igreja. A igreja, na época dos apóstolos, se reunia, sobretudo, em casas. Né? Se reunia em casas. Então, a igreja não tinha prédios. Não tinha templos. Só, como eu falei, lá para o 3º século é que isso vai começar a se consolidar. Então, as casas eram os locais principais de reuniões dos irmãos, da igreja. Uma coisa interessante é que o primeiro dia da semana era o principal das reuniões. Era o dia principal das reuniões. Isso já mostra em si, a gente vai ver as referências, uma quebra com a tradição judaica. Porque o dia principal de reunião do judaísmo era o sábado, ainda é o sábado. Então, desde a época de Moisés, quando na legislação se estabeleceu que o sábado seria um dia diferenciado. No sábado ninguém iria trabalhar, no sábado seria dedicado ao descanso e ao culto a Deus, as coisas religiosas. A igreja, ela rompe com essa tradição judaica desde o início, desde os seus primórdios, e passa a adotar como o dia principal de culto o primeiro dia da semana. Então temos aqui, são poucas as referências no Novo Testamento que indicam o dia de reunião da igreja, mas essas poucas referências que existem, todas elas apontam para o primeiro dia da semana. Então vamos abrir em Atos 20. Voltando lá para Atos. Então, Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então, nesse primeiro dia da semana, se celebraram a ceia, partiram o pão, fizeram a ceia, e Paulo falou ao povo. Então, a igreja se reuniu nesse primeiro dia da semana. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios 16. Versículos 1 e 2. Aí Paulo diz: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, Paulo está orientando aqui sobre uma coleta para socorrer os irmãos que estão passando necessidade lá na Judéia. Então, ele está levantando uma grande oferta em várias igrejas. Então, ele deu orientações às igrejas da Galácia e está dando essa mesma orientação para a igreja de Corinto. Façam uma poupança, vão juntando um dinheiro antes que eu chegue aí. Então, façam a coleta sempre no primeiro dia da semana, que nos dá a ideia de que esse era o dia principal de reunião da igreja, em que havia mais gente presente. Ainda que eles tivessem outros dias, mas esse era o dia principal, o primeiro dia da semana. E ainda Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. É interessante a expressão que João utiliza aqui, 1:10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como trombeta. Essa expressão, dia do Senhor, é uma referência ao primeiro dia da semana. A palavra domingo, vem do latim e significa literalmente dia do Senhor. Dominic, dia do Senhor. Apocalipse 1:10, é o dia do Senhor. Porque esse dia no Império Romano era chamado dia do sol. Ainda é o mesmo termo em inglês, Sunday. Então, o primeiro dia da semana em inglês é Sunday, dia do sol. Isso é uma herança da época romana.
Mas a igreja mudou o nome de Dia do Sol, porque o Sol era venerado como uma divindade, né? Havia o dia do Sol, Dia da Lua. Em espanhol ainda se utiliza, a segunda-feira é lunes, martes, né? Dia do Sol, Dia da Lua, Dia de Marte. Era assim que no Império Romano, os dias da semana, eles não eram enumerados, não. 1, 2, 3, 4, 5, não. Isso foi no português que foi numerado. Mas em espanhol, preserva ainda a tradição romana, cada dia recebia o nome de uma divindade. Então, o primeiro dia da semana era o dia do Sol, o segundo dia, o dia da Lua, o terceiro dia de Marte, né? Que eram astros e, ao mesmo tempo, eram divindades, né? Ao mesmo tempo. Então, os cristãos mudaram o nome desse dia que eles utilizavam como dia de culto, o primeiro dia da semana, de dia do Sol para o dia do Senhor. Virou domingo. O Sunday virou domingo. Então, em português, no espanhol, aparece no latim também, então ficou Dia do Senhor. Então, referência ao primeiro dia. Foi o dia consagrado pela igreja como dia principal de reunião. Amém, irmãos? Amém. Isso não significa que esse dia seja mais santo que os outros. Apenas mostra que a igreja não se sentiu presa às algemas do judaísmo. Não se sentiu na obrigação de usar o sábado como os judeus usavam. Eles usaram o primeiro dia da semana porque foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou dos mortos. E esse culto era ao alvorecer, ao nascer do sol. Justamente quando Jesus ressuscitou. Então era um ato de celebração à ressurreição de Jesus. Pastor, esse culto domingo era o pôr do sol, né? Já a igreja católica romana, eu prefiro chamar a igreja cristã, porque era a igreja que existia, né? Muito depois de João escrever esse texto. Sim, quando o Estado romano adotou a fé cristã como religião oficial, então várias coisas mudaram. O nome do primeiro dia da semana deixou de ser Dia do Sol e virou Dia do Senhor. Virou domingo. Uma referência histórica aqui. É um trecho de uma carta escrita por Plínio o Jovem. Ele era governador da Bitínia. Bitínia fica no norte do que hoje é a Turquia, às margens do Mar Negro. Inclusive é uma região citada no Novo Testamento. Paulo evangelizou na Bitínia, evangelizaram lá. Então, Paulo tensionou evangelizar na Bitínia. E Deus disse, não é para a Bitínia não, é para a Europa que você vai. Bom, então, esse governador da região da Bitínia, Plínio o Jovem, escreve uma carta ao imperador romano, Trajano. Essa carta é do ano 112 da era cristã. Então, mais ou menos esse período, 112. Início do segundo século. Bem no início do segundo século. O segundo século começa no ano 101 e termina no ano 200. O primeiro século começa no ano 1 e termina no ano 100. Então, 112 já é segundo século, início do segundo século. E o trecho da carta diz, ele está falando perguntando a Trajano, ao imperador, o que eu faço com os cristãos? O que eu faço com essa seita que está crescendo aqui na minha região? Eu capturei alguns e trouxe para interrogatório, esses alguns, né? E aí um trecho da carta diz, esses foram unânimes em reconhecer que sua culpa se reduzia a apenas isso. Em determinados dias costumavam comer antes da alvorada e orar responsivamente hinos a Cristo, como a um Deus. Concluído este rito, costumavam distribuir e comer seu alimento. Veja que Plínio é um cara que não entende de nada, né? Interessante as referências que ele menciona aqui, que nos dão uma indicação dessas reuniões cristãs. Ao alvorecer, eles se reuniam em determinados dias, ao alvorecer, ou seja, ao nascer do sol. E comer antes da alvorada, havia uma refeição, que a gente encontra referência a essa refeição no Novo Testamento, a carta aos Coríntios, quando na hora da ceia, cada um levava um pouco de alimento e todos compartilhariam ali, todo mundo chegava com fome, jejum, o dia estava amanhecendo, então faziam o seu café da manhã ali, reunidos, costumavam esse rito, distribuir e comer seu alimento, referência que é o pão e o vinho da ceia, que eles celebravam toda semana,
Todo primeiro dia da semana, todo domingo, né, utilizando a nossa expressão, todo domingo eles celebravam a ceia era semanal, um costume cristão antigo. Logo ao alvorecer, ao nascer do sol, se reuniam, fala aqui em orar não é responsavelmente, não, responsivamente, foi um erro de digitação. Tá? Orar responsivamente hinos a Cristo, não é responsavelmente não. Eles eram responsáveis, mas a ideia aí é responsivo, né? Ou seja, é um canto, né? A tradução da palavra, até no livro que eu peguei isso aí, ele faz até observação, né? Da ideia de canto, orar responsivamente hinos a Cristo ou cantar, né? Não, porque a ideia de canto é uma ideia muito relativa. O que é um canto? Por exemplo, você já deve ter ouvido, ou talvez em filmes ou em novela, no Oriente Médio ou em outras partes, assim, no mundo muçulmano, recitações do Alcorão. Isso é um canto. Ele está cantando o Alcorão. Ou então, quando no ritual católico, né, o padre vai cantar, né? Faz um canto. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. É tipo gregoriano, da época de Gregório. Levantemo-nos todos em adoração ao Senhor. Então, é um canto isso que ele está fazendo. Né? Ou como a gente pode fazer também, celebrai com júbilo ao Senhor, né? Cantando o Salmo 100. Tudo isso são formas de canto. Então, o que a gente percebe é que a igreja tinha cânticos. Como eram esses cânticos? Para a gente é difícil fazer, como não tinha gravador na época para gravar ou para filmar. Né? Então, pode ser um canto ritmado, como a gente normalmente utiliza a palavra canto, pode ser algo não ritmado, né? Mas foneticamente cantado, como uma oração muçulmana ou como um padre na celebração da ceia, ou na celebração da missa. Então, um tipo de canto. E aqui fala sobre um hino responsivo, como se quem está conduzindo falasse algo e aqueles que estão acompanhando respondessem algo também. Como às vezes a gente encontra no ritual católico, esse ritual responsivo. Vocês estão mencionando? Estão entendendo o que eu estou colocando aqui? O que eu quero destacar é que Plínio, que não era cristão, que não gostava de cristãos, que não entendia nada de cristianismo, deixou essa riqueza registrada aqui. Como ele enxergava, referindo-se a esses cristãos como um grupo de pessoas que costumavam se reunir em determinados dias, não eram todos os dias, mas em determinados dias. A gente sabe, pelas referências bíblicas, que o primeiro dia da semana era o dia principal de reunião deles. No nascer do sol, na alvorada, eles faziam uma refeição juntos, eles compartilhavam alimentos juntos, e eles oravam e cantavam, e faziam cantos a Cristo, a quem eles adoravam como se fosse um Deus. Né? Interessante, né, a narrativa. Então, nos dá um vislumbre de como era esse culto cristão ali naquela época. Uma forma bem simples, sem liturgias elaboradas, mas em espírito e em verdade, como Jesus queria que fosse feito. Vamos avançar aqui. Acabou o nosso horário, não foi? 9 horas, é verdade, acabou o nosso horário. Bom, e temos coisas importantes para tratar aqui, viu? Nós não terminamos. Na verdade, eu demorei mais do que eu esperava, mas eu achei que foi numa velocidade boa. Então, isso que a gente não viu hoje, vai ver depois. Tá? Então, eu vou deixar essa segunda parte do estudo. Teríamos ainda, eu acho que uns 3 slides aqui. Então, já são 9h05, não faz sentido eu esticar. Né? Então, é melhor ficar corrido e não aproveitar. Então, só conferir aqui. Tá ali. Teríamos ainda 1, 2... Tem 2, só que 2 slides. Só que um dos slides tem 4 passagens bíblicas e uma outra referência que vale a pena a gente tratar com um pouco mais esmiuçado. Então eu vou deixar para o nosso próximo estudo e, se Deus permitir, na próxima semana, de hoje a 8, tá bom? Então, a Tatiana vai fazer uma cirurgia na segunda-feira, uma cirurgia de vesícula, vai ser vídeo, né? Então é pouco invasiva. Então esperamos em Deus que dê tudo certo, que o restabelecimento também seja da forma correta.
Mas já falamos com alguém para ficar, a mãe dela deverá ficar com ela na quarta-feira, então seriam já 48 horas depois, mais de 48 horas depois da cirurgia, né? Então, aparentemente a gente vê que não haverá problema de eu estar presente com os irmãos aqui na quarta-feira à noite. Se houver algum impedimento, eu entro em contato avisando, mas a princípio a gente deixa marcado para de hoje a 8, ver essa segunda parte do estudo e que a gente vai ver outras referências bíblicas um pouco mais longas que descrevem o culto, né, entre os primeiros cristãos. Tá certo, irmãos? Depois de ver essa parte mais teórica, digamos assim, a gente vai tratar uma parte mais prática do culto e a gente vai tentar ver um pouco mais dentro da nossa realidade local mesmo. Mas essa parte teórica é importante para a gente entender conceitualmente o que é um culto, para a gente poder trabalhar o exercício do culto em si, a execução do culto. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Então eu não tinha intenção a princípio de fazer transmissão, mas como eu falei, como eu percebi que o conteúdo em si era um conteúdo que seria útil para outras pessoas acompanharem, então eu decidi fazer a transmissão e coletivizei, né, a coisa. No pessoal, né? No pessoal. Não, eu estou usando o da igreja, mas depois eu lanço no meu pessoal. Houve um problema no meu canal do YouTube, acho que as minhas meninas publicaram um vídeo delas, né? E aí eu recebi uma notificação do YouTube que o vídeo foi retirado e eu estou bloqueado para fazer transmissão ao vivo. Aí estou usando da igreja. Aí depois eu posso enviar, mas não posso transmitir ao vivo. Uhum. Vamos lá, vamos orar nesse momento. Querido Deus, nesse momento, Senhor, eu quero agradecer por esse momento aqui juntos, reunidos, e peço que estejas nos abençoando, para que possamos te cultuar da maneira que tu és digno de ser cultuado, da maneira que tu queres ser cultuado, Senhor, e que esses estudos sejam úteis para nós individualmente e para nós como igreja coletivamente, Senhor. Abençoa-nos, esse é o nosso clamor, nossa súplica a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá? Então está encerrado. Deus abençoe. Tá eliminando, mano. Mas Paulo